Olá, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mobcast. E aqui hoje nós temos uma convidada super especial e para fazer esse Mobcast eu vim com ajuda. Então tá a Amanda que vai me ajudar aqui a receber essa super convidada especialíssima que é a Milene. Milene, muito obrigado por estar com a gente aqui, super obrigado por aceitar o convite. E hoje você não pode perder que existem muitas lições super bacanas que você vai ver aqui sobre carreira, sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, no mercado automotivo e tudo mais, como lidar com desafios. Então, você que é mulher, que pretende ser uma executiva, você vai aprender lições fantásticas, porque a gente tem aqui uma pessoa que viveu na carne todo esse crescimento que ela construiu e vive hoje também de trabalhar, né, aquilo que é a coisa mais justa do mundo, que é você ter homens e mulheres trabalhando da mesma forma, com os mesmos desafios, sendo recompensados do mesmo jeito, e vocês vão ver algumas surpresas super bacanas aqui a respeito dos resultados de algumas iniciativas que a Milene fez lá, tá bom? Milene, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Eu que agradeço, é muito legal, é uma honra estar aqui, principalmente poder dividir, né, e inspirar mais mulheres a entrar para esse segmento automotivo. É isso aí. É muito bacana, eu queria começar esse bate-papo, Milene, você falando para nós o seguinte, seu pai foi mecânico? Não, Não foi mecânico. não foi mecânica. Então, o que fez você gostar de carro e como é que foi que você entrou nesse setor automotivo e acabou construindo sua carreira aqui por tanto tempo, apesar de ser muito nova? Começou por um desejo realmente, aos meus 17 anos, de ingressar no mercado de trabalho. E no meio que eu convivia, existiam algumas pessoas que trabalhavam em concessionária. E eu fui lá, né, na ânsia de conseguir uma oportunidade de trabalho. Legal. E fui recepcionada, tive a oportunidade, que já quebrava um paradigma, porque eu ingressei no mercado de trabalho lá atrás, há 29 anos atrás, como entregadora de veículos em uma concessionária. Então, a minha experiência, basicamente, de mercado de trabalho foi no mundo automotivo. Então, eu Entendi. iniciei com isso, entrou no meu DNA e ali eu vim construindo a minha carreira sempre com Então ambição você e já meta. começou no setor automotivo, já Já começou. comecei. Ah, que Já bacana. comecei no setor automotivo, quebrando paradigma, porque só tinham Entregadora de homens. carro, né? Então, Entregadora de veículo. explica pra turma aí o que faz um entregador de carro. Pô, o cara normalmente sabe o que é um vendedor, sabe o que é o gerente, mas tem integrador, tem a avaliador, tem a concessionária, ela tem muitas pessoas que fazem a roda girar, né? O entregador fazia o quê? Como é que é? Então, o entregador é uma função extremamente importante. Pensa você que é o contato aonde você vai realizar a entrega do sonho, né? Porque Sim. quando você compra um automóvel hoje, o consumidor ele está realizando um sonho, né? Ele às vezes trabalha uma vida inteira para poder materializar. Então, o entregador ele tem que ser treinado, capacitado, conseguir se expressar muito bem, porque nesse momento você vai entregar aquele sonho para o consumidor e você tem que explicar toda a tecnicidade daquele produto, a Não, utilização e isso é tudo muito mais. difícil, sabe? Porque o último carro que eu comprei agora, e eu, sinceramente, eu comprei o carro pela internet. Vi lá na Mobiauto lá, e aí eu, puxa, mandei lá o lead, o cara aceitou, eu fui e comprei o carro. E aí, na hora de me entregarem o carro, tinha um monte de coisa no carro que eu não sabia que Um monte tinha. de botõezinhos. Aí o cara falou assim, Mercedes, abre as persianas. Aí começou a abrir o negócio, falou, oxi, eu não sabia que tinha. Então tem coisas que você não sabe que tem no carro. E se não for o entregador te explicar, você nunca vai ler aquela Exatamente. patota daquele, Exatamente. daquele manual com as letras Nunca. pequenas e dessa largura aqui, com um monte E de você só coisa. vai lembrar quando você precisa usar o recurso e você não teve orientação. Então, é fundamental. A gente tem um carinho enorme e realmente um orgulho enorme de todos os entregadores do nosso time. Legal. Altamente treinados, com muita reciclagem, recorrência, porque os produtos eles não param, eles continuam sendo evoluindo e, consequentemente, a tecnologia vem junto. Então, é Sim. muito importante. E aí foi que eu comecei a ter esse contato, né? E aí depois você é integrador. Tô sendo ali o integrador tal. Entregador. Se você é um entregador, dali, qual que é o próximo estágio na carreira? O que você ambicionava e para onde você foi? Depois, esse contato de entrega, eu tenho muito contato com o quê? Com a equipe de vendas. Porque a equipe de vendas vem para poder marcar horário, agendamento. Tá. Então, eu comecei a verificar e a entender que todo o conteúdo do produto, o conhecimento, eu tinha.
eu já lidava com o cliente, já tinha uma nota de qualidade, né, de avaliação do meu trabalho extremamente positiva. E aí eu comecei o quê? Quero ser vendedora. Legal. Quero crescer. Por quê? Porque financeiramente era o próximo passo, que fazia Legal. sentido para mim, né? Legal. E não ir ainda para o pós-venda, sim ir para vendas. E ali, num período muito rápido, isso eu me lembro e tenho o maior orgulho disso, em 3 meses eu tive a oportunidade de poder trabalhar aos finais de semana como vendedora, sem deixar de executar de segunda a sexta as entregas. Então, a minha jornada começou a ficar intensa. E até que chegou um ponto que a evolução da venda foi tão positiva que o próprio gerente da loja, que foi quem me abriu essa oportunidade, ele falou, então, Milene, eu vou te transformar em vendedora. Mas, Júnior, eu não esqueço disso, Júnior, porque você ainda tem muito, você é muito novinha, porque eu era muito novinha, já tinha completado 18 anos, já tinha conseguido comprar meu primeiro carro. Caramba! Né? E foi Legal. essa evolução, mas foi assim que começou. É interessante. Quem começou como entregadora, né? E agora é diretora de um dos principais grupos de concessionárias do país, que é o iPoint, né? E tem hoje várias concessionárias embaixo para você estar dirigindo as concessionárias, uma estrutura super grande de pessoas. Esse processo de ser uma menininha de 18 anos e chegar a essa diretora madura e com uma super experiência, quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse processo? Bom, o primeiro deles é a questão da capacidade, da capacitação, na verdade. Tá. A gente entende que ao longo da nossa carreira não basta querer, vocês têm que estar preparado. Então, conforme eu fui evoluindo na minha carreira como vendedora, me destacando, prêmios, excelência, eu sempre imaginava qual é o meu próximo passo. Eu estou preparada para esse próximo passo? Então, o desafio qual foi? As limitações da necessidade de um diploma de graduação, necessidade de uma pós-graduação, necessidade de um segundo idioma, necessidade de um conhecimento, de knowledge mesmo, maior, com uma visão maior de negócio. E não a gente analisar só o hoje, né? Trabalhar, né? Isso eu trabalho constantemente, que é a questão do próximo passo, do futuro, do empreendedorismo, e trazer isso para o mercado. Você fala, mas como uma vendedora de carro tinha tudo isso? Porque eu sempre quis mais. Né? Eu sempre busquei ter mais. Então, um dos primeiros é realmente nós estarmos preparadas para que quando me surgisse uma oportunidade, eu não tivesse o quê? Falha. Que é isso que acontece com muitas mulheres. Elas se acham preparadas e falham. Então, tem que ter a capacitação. Mas, eu acho que tem muito relacionado a mulheres e homens, tá? Sim. Eu acho que existe uma coisa que o profissional, ele acaba criando as oportunidades. Você falou um exemplo aí que eu achei super bacana, passou meio que desapercebido, talvez por alguns, mas o fato de você ter tido a iniciativa de, poxa, eu tenho como obrigação fazer a entrega dos veículos, mas aos finais de semana eu vou aproveitar e vou fazer uma venda ali. Com isso, eu consigo, primeiro, me desenvolver um pouco mais e também me fazer ser percebida. Exato. Então, às vezes, as oportunidades, elas não vão surgir. Você tem que criar. Tem que provocar. Você provoca, você tem Exato. que ir lá e dar uma provocada. Seu gerente chegou para você na época, poxa, ele sentiu uma situação, ou eu coloco essa mulher para vender, ou eu vou perder ela para alguém. Vai perder para alguém, exato. Então é melhor eu colocar ela para vender aqui, ó, júnior, mas você vai ser vendendo mais júnior. Exato. Mas acho que é interessante isso daí. Então, acho que o profissional, seja ele homem ou mulher, ele tem que criar oportunidades. Ah, não, eu vou esperar a minha empresa gerar oportunidade para mim. Puxa vida, já tá errado. Você começa a forçar a tua empresa a te dar oportunidades, porque você anda a segunda milha, você vai além. Tem uma frase que eu gosto bacana, bem bacana, que o Roosevelt fala o seguinte: melhor arriscar grandes realizações que ficar na fila com os medíocres, que nem vivem muito e nem sofrem muito. Porque vivem numa penumbra cinzenta em que não conhecem nem vitória nem derrota. Então, se você fica ali na penumbra, no cinza ali, pô, tô fazendo a minha parte, tá tudo tranquilo, cara, você vai ser um medíocre. Então é melhor você arriscar umas maluquices. E o que você fez ali, final de semana, vou vender. Imagino que seus amigos te chamavam para sair, imagino que você tinha coisas legais para fazer aos domingos, aos finais de semana, não, vou vender. É foco. Então você tem que fazer algo mais. E tem que fazer, como você comentou sobre o desafio, a mulher no segmento automotivo, ela tem que ser melhor, porque ela tem que provar 2 vezes mais. Isso é um desafio. Por isso eu sempre falo, e falo muito, principalmente na nossa concessionária feminina, capacitação. O que vai te garantir a excelência
só tem uma coisa, é o resultado que você entrega. Não adianta, mas ela é legalzinha. Entrega quanto? Nós estamos falando de negócios. Aqui a gente não tá para fazer porque é bonito, é ESG. Não. Isso tudo, a partir de há muito tempo, que as pessoas estão olhando para isso agora, é a nossa obrigação. Sim. Agora, a mulher, para ela se estabelecer no segmento automotivo, que é majoritariamente masculino, ela tem que entregar um número. E o que faz isso é você se destacar, você ser diferente, você criar oportunidade para outras, né? Estimulando, sendo exemplo, sabe? Saindo de uma zona de conforto que as pessoas tendem realmente. Eu estou bem, estou entregando, tá bom, mas você não tem um próximo passo? Sim. Você não tem uma meta, 2, 3, 5 anos? Nós temos que ter, né? Você tinha esse planejamento? Como é que era? Sempre eu tenho um planejamento, eu tenho 5 passos que eu uso para a vida, que é meta pessoal, meta familiar, meta de saúde, meta comercial e meta de lazer. Que legal. Então, assim, você tem que ter, e cada um desenvolve a sua, porque com isso, se você só fala, né, você não consegue, de fato, realizar. Legal. Então, quando eu sonhei a concessionária feminina, que é o que mudou, foi um sonho. Aí, esse sonho eu comecei a pôr no papel. Quando você começa a pôr no papel, você começa a viver, você começa a materializar. Poxa vida, quando esse sonho virou realidade, e da realidade virar um case de rentabilidade, sucesso, excelência, mostra o quê? Visão de futuro. Vamos falar então, já que você tocou no assunto, vamos falar então dessa concessionária feminina, tá? Vamos lá. Se vocês não sabem, a primeira concessionária... Renault. Só Renault? Ou não? Eu não conheço nenhuma outra marca. Mas eu vou pela, Então né? vamos falar que é só Renault, mas por enquanto eu não conheço nenhuma marca que tenha Não feito conheço. isso. É a primeira que eu ouvi falar. Primeira concessionária 100% feminina que eu conheço. Pode ser que exista alguma outra marca, então não vou cometer injustiça. Mas pelo que eu sei, que a Milene está falando da Renault, certeza que é a primeira. Feitas exclusivamente por mulher. E eu estava conversando com ela aqui, inclusive o pós-venda. Todo mundo ali é mulher. De onde saiu essa ideia e por quê? Então, essa ideia, ela surgiu porque eu me lembrei do meu início da minha carreira. Lá atrás, Legal. alguém me deu a oportunidade. Legal. Eu quebrei esse paradigma quando eu não falei hoje. Nesse momento, onde a gente está super estabilizado, o grupo, de uma maneira, ele construiu, né, uma imagem de marca em todos os segmentos, em venda de veículo, em vendas para empresa, em vendas para governo, no pós-vendas, em peças, né, que nós somos um case também aí de crescimento construído também ao longo de todos esses anos. Eu falei, lembra que eu falei, qual é o próximo passo? Qual que é o ir além? Aí, eu tenho uma unidade, que é a Brasleme, né? O grupo tem uma unidade que é a unidade Brasleme, que é uma concessionária Pocket, ela é menor, ela é 548 metros quadrados, super bem aproveitado. E a parte comercial, que era 90% só com meninas, ela sempre entregava um percentual de eficiência superior às demais unidades. Então, isso me deu um start. Aí eu falei, eu tinha uma oportunidade. Eu tô vendo aqui que eles desempenham melhor taxa de conversão de leads, melhor taxa de conversão de rentabilidade, satisfação de cliente. E o pós-venda era misto, né? Eu tinha a caixa era feminina, mas o restante era tudo meninos, enfim. Eu falei, e se eu montasse essa concessionária 100% feminina? Essa loja, essa unidade, já tinha o apelido de a concessionária mais charmosa do grupo. Ah, é? Porque era onde tinham mais mulheres no comercial. Tá. E realmente a loja era mais charmosa, o showroom era mais bem detalhado. Quando tinha, por exemplo, estamos agora em junho, festa junina, era a loja primeira a decorar, por Legal. iniciativa da gestora que tinha lá, Legal. que tem até hoje, né? E a coisa... E é a própria equipe, né? Toda a equipe engajava, né? então engajava, as mídias sociais, enfim, todo esse contexto. E aí, em 2021, em dezembro de 2021, conversando com um dos acionistas, ele me estimulou. Ele falou, Que legal. o que te impede? O que te impede? Eu falei, nada, eu mesma. Vou desenhar o projeto. Aí comecei a desenhar um projeto, aí veio a segunda parte. Eu posso fazer isso? E a gente não sabe, eu posso fazer isso? Sim. E aí, recorro à montadora. Tá. Quando eu chego na montadora, fui extremamente incentivada, Que uma legal. coisa muito legal, apoiada financeiramente, porque tem Que um legal. processo enorme de treinamento. Sim. E aí começamos a construção. Então, primeira coisa foi fechar a equipe comercial 100% feminina. Legal. Entregadora de veículo, preparadora, gerente, supervisora, assistente, enfim, todo o headcount feminino.
E aí vamos para o pós-vendas. Aí que a coisa ficou desafiadora ao extremo. Não existe, não consigo encontrar, porque inclusive eu estou à procura de mais 2 mecânicas. Mecânica pronta, Sim. com treinamento, capacitada, certificada, não tem. Você tem que treinar. Tive que treinar. Só que para você treinar, você tem que ter o quê? Investimento, paciência e principalmente estar preparada para desenvolver e estimular essa profissional. Porque imagine quantos desafios, quantos preconceitos ela vai ter. Né? Estou falando até da vida pessoal mesmo. Sim. Né? Então, todo esse trabalho tem que ser feito. Sim. Então, aí entrou essa conquista. Então, assim, o que me impedia era o mesmo. Então, vamos materializar. Apoio do acionista, ok. Legal. Apoio da montadora, ok. Legal. Constrói o time. Aí a gente começou a construir o time e vamos falar que o primeiro desafio, antes do mercado, foi internamente, dentro de casa. Sim. Porque a concessionária já existia. Imagina os funcionários que já trabalhavam lá. Nossa, eu vou perder meu emprego porque a Milene agora quer uma concessionária só com mulheres. Era assim que era dito. Entendi. Eu quero. Entendi. E não sou eu que quero. A gente precisa Claro. estimular a oportunidade no segmento automotivo e Claro. trazer mais mulheres. Em todos os segmentos. Em todos os segmentos. A gente fala, precisa de mulher na política, precisa de mulher... Cara, precisa de mulher em qualquer Mas quem lugar, dá a oportunidade? cara. Se precisar alguém é tem que bonito, dar. mas quem vai dar a Alguém oportunidade? tem que fazer. Então, naquele momento, estava construindo isso. É. E aí vai todo o quê? Muita comunicação interna, muita conversa. E deixando claro que ninguém ali ia ser dispensado para que uma mulher assumisse aquela função. E, de fato, não foi o que aconteceu. Porque nós temos uma concessionária 100% feminina, mas no grupo nós temos mais outras 3, aonde o pós-venda é 100% masculino. E foi o que eu fiz. Eu peguei e a gente fez uma expansão. Legal. Esses profissionais Foram aproveitados em outras foram áreas. aproveitados em outras unidades, Legal. mas nós investimos 6 meses, único e exclusivamente, em treinamento. Em treinamento para elas. Elas são certificadas pela Renault do Brasil, elas têm os treinamentos do Senai. Que bacana. Toda a jornada de treinamentos e-learning que eles têm que fazer online, que elas têm que fazer, e não para aí, tá? Nesse momento, uma das nossas mecânicas, né, ela está novamente em treinamento, porque a gente quer o quê? Desenvolvimento de carreira. A gente não quer, essa concessionária, ela tem que multiplicar isso para o mercado para que outros deem oportunidade, não nosso esse segmento. Eu quero que elas se formem em Cotec, eu já falei para elas o que é Cotec, né? Dentro do universo Renault, Cotec é o mais alto nível de tecnicidade e o mais alto cargo dentro do universo da oficina. Seria o chefe da oficina. Sim, tá? legal. Então, o Grupo R-Point está trabalhando, construindo para desenvolver para nós termos uma Cotec mulher. Que legal. Né? E ela vai participar do Challenge de Cotec, que é um campeonato a nível Brasil, e eu espero muito que elas ganhem e façam aí usufruto disso. Mas você está falando um negócio, eu tenho uma amiga que chama Águida, ela é amiga de infância minha, é uma menina fenomenal. Fica a dica aí, siga ela nas redes sociais, chama Águida Oliver. E ela tem uma mecânica em Brasília chamada Meu Mecânico. E é toda rosa, assim, a frente da mecânica dela. E é uma mecânica para mulher, de mulher. Né? E ela é a mecânica mesmo. É legal ela contando que ela teve um episódio no qual ela meio que foi enganada por um mecânico lá. E ela falou, quer saber? Eu vou aprender esse negócio e vou montar uma mecânica para mulheres. E se tornou um case tão bacana que ela ganhou um prêmio na ONU. Ganhou um prêmio na ONU de empreendedorismo e tal, em função da mecânica para mulheres que ela fez. Então, e ela é muito boa, porque não falta cliente para ela. Ela passou na televisão em vários lugares. Teve com a Sabrina Sato, foi lá levar carro para ela arrumar, tal, mó legal. Então, acho que ver esse desenvolvimento, ou seja, porque às vezes a gente pensa, né, a gente cria uma limitação para as pessoas. E aí, quando eu penso em limitação para as pessoas, não é só o fato pelo gênero. Às vezes é pelo gênero, às vezes é por algum problema físico, e aí a gente começa a limitar as pessoas. As pessoas podem muito mais do que a gente imagina. E eu vejo, por exemplo, no setor automotivo, a gente não tem hoje uma piloto mulher na Fórmula 1, sabe? Mas, sinceramente, conheço muitas mulheres que pilotam melhores que muitos homens. Eu vi a Bia Figueiredo, ela é um ícone na área, né? Então,
existe, de certa forma, uma certa barreira ainda no setor automotivo. Como é que você lida com essa... Poxa, não, mas não existe mais. Existe. Porque se não existisse, a gente teria lá tem, sei lá, 20 corredores de Fórmula 1, teria que ter pelo menos uns 8, 9, 10, 12 mulheres. Por que não é tão equitativo? Quando você vai nas concessionárias, você mesmo comentou, uma das suas é só mulher, mas tem outras 3 que, bem dizer, pelo menos no pós-venda, é só homem. Né? Por que a gente não tem essa inserção em massa? Porque eu acho que tem uma dificuldade. Como é que você lida com essa dificuldade? A dificuldade, ela existe, como eu falei, como não existe um interesse ou não tem uma grande abertura para que essas mulheres possam se interessar, ou seja, a dificuldade é tão grande de eu arrumar uma vaga para ser uma mecânica, para ser uma coteca, para ser um cargo mais no pós-venda, onde a gente vê realmente majoritariamente masculino, que para que eu vou investir meu tempo nisso? Porque não vai ter oportunidade. Esse é o raciocínio, esse é o pensamento, é isso que a gente enxerga. Então, o que eu estou construindo, trabalhando firmemente, é meu propósito. Todo mundo pode exercer qualquer função, desde que esteja capacitado. Então, o que hoje, para a R-Point, para a Milene, o que tem é o quê? Não é o gênero, é o profissional. É isso aí. Então, eu tenho no meu time a minha gerente de pós-venda, a Vanessa, ela é uma mulher e ela gerencia todas as unidades. Já Legal. É um paradigma. Caracas. Tá? Então, assim, mas então, a primeira... todo pós-venda, só para entender aqui, vamos lá. Toda a estrutura de pós-vendas da R-Point, ela é gerenciada por uma mulher. Por uma mulher. Ou seja, embaixo dela, nas outras unidades tem que você homens tem e homens, mulheres. tem homens e mulheres. Homens e mulheres. Legal. Então, assim, e o que é legal de tudo isso? Quando eu comecei a desenhar o projeto da Renault Mulher, a Vanessa está me ouvindo aqui, ela vai dar risada. Ela mesma falou, isso não vai funcionar, você tá doida. Bacana. Né? Porque foge de todos o que você já conhece. Como vai dar funcionar? Eu falei, vai funcionar? Sabe por quê, Eva? Porque nós é que estamos construindo. E a gente não vai construir em terreno que não seja sólido para que isso continue. Tanto que nós só divulgamos a Renault Uma na R-Point agora em maio de 2023. Não sei se vocês prestaram atenção aqui, eu comecei a desenhar em dezembro de 21. Eu consegui contratar, nós, né, que eu não fiz nada sozinha, a gente faz tudo junto, nós conseguimos contratar, é a mérito da Vanessa, ela que desenvolveu as mecânicas, né, ela que teve todo esse trabalho de construção, em meados de março para abril, em 2022. Legal. Então, olha quanto tempo, para quê? Para que a gente tenha tempo para treinar, capacitar, e mensurar o que está sendo entregue e ouvir o nosso cliente. Porque o que nos move são os nossos clientes. Sim. Se eles estão felizes, se eles entendem e percebem a capacitação do trabalho entregue, bingo, acertamos, é isso Legal. Daí. Então, hoje, os desafios que a gente tem é criar oportunidade. Legal. Então, eu tenho no meu time mulheres em cargo de liderança, como eu tenho homens em cargo de liderança. Claro que no meu headcount nós temos hoje 34% como são mulheres, né? E 66 são homens. Então, a gente entende o quê? Que ainda não está num equilíbrio, Sim. mas se compararmos com outras empresas do segmento automotivo, a R-Point tem um dos melhores níveis de inclusão e diversidade. Que legal. E a gente realmente trabalha. O DNA R-Point, na linha do ESG, ele vem de longa data. Os primeiros trabalhos que a gente começou a fomentar na mídia começaram em 2018, estamos falando de 6 anos atrás. Caramba, que legal. Esse mês de junho, que a gente está com a campanha do Junho Verde, que para cada veículo vendido no showroom da R-Point, uma árvore será plantada, começou em 2018. Bacana. Então, hoje você vê as empresas falando sobre isso, mas a nossa preocupação vem de longa data. Pô, que legal. Então, assim, e esse mês nós vamos plantar muito, que com essa redução do preço, bastante, né? Tá vendendo muito, né? Então, tem mais 15 dias de prazo ainda, né? Graças a Deus. E a gente, inclusive, já fez alguns plantios agora na última sexta-feira, e vamos fazer o grande plantio mesmo, em setembro, Bacana. porque é a época, né, que a gente pode estar executando, porque é a época correta de fazer a plantação. Legal. Então, assim, os desafios, eles vão existir em qualquer segmento, Sim. Sancler, em qualquer segmento. Agora, a gente tem que criar a oportunidade e nós, né, vamos falar, nós que estamos abrindo essa oportunidade para o colaborador que vai entrar. Não adianta também eu querer para ontem. As empresas têm que estar preparadas que existe e precisa de um tempo. Tá. Não é todo mundo pode fazer qualquer coisa.
Todo mundo pode fazer aquilo que está capacitado para exercer. Capacitado para fazer. Porque se eu abro uma vaga, coloco essa pessoa para executar a função e eu não a preparei para isso, o índice de insucesso vai ser maior que o de sucesso. Então, o cuidado que a gente tem que ter... Independe do gênero, pode ser homem ou mulher, vai dar a mesma coisa. Por isso que tem que ter esse cuidado. Por isso que nós ter que ter o cuidado com o colaborador. Sim. A coisa mais preciosa que a R-Point tem são as equipe. pessoas. É isso aí. A equipe tem que estar apaixonada pelo que ela faz. A equipe tem que ver em mim, como a pessoa que está proporcionando as oportunidades, a paixão pelo que eu faço. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu não sei fazer outra coisa e eu também não sei fazer nada que não seja o meu melhor. Eu não estou aqui para ser mais ou menos. Então, quando a gente criou o projeto foi criado para ser um sucesso. Legal. E ele tem que se garantir com o quê? Com a satisfação da equipe e com o número que ela entrega, porque a gente está aqui para entregar o número para o acionista. Sim. E também fazer o nosso market share para a montadora. Sim. Não adianta você pensar, não, vou fazer um negócio de mulher aqui para ser legalzinho. Cara... Não, nem começa. Nem Se começa, essa fosse o objetivo, nem começa. Nem começa, não é esse o caminho. Agora, as pessoas têm que entender que existe um ganho. Eu acho que o empreendedor, no caso, o empresário, ele tem que entender, o acionista que tem um ganho. Eu vejo aqui na Mobiauto, eu tenho 7 heads na minha operação. Eu tenho 4 homens e 3 mulheres, que são diretores meus aqui. Então, essa turma, se fosse só homem, eu acho que eu teria uma grande perda. E se fosse só mulher, eu também teria uma grande perda. Claro. Para nós aqui, a diversidade é o que faz acontecer. Eu olho para... Isso eu estou falando no primeiro escalão aqui da empresa, eu já é meio que meio a meio. Nas outras linhas, mesma coisa. Ter diversidade de origem, diversidade de gênero, diversidade de tudo é o que faz a gente crescer, cara. Porque o aprendizado está no diferente. No igual, você não aprende nada. Eu penso, né, isso, não falam muito, mas eu sempre penso assim, a unanimidade é burra. E uma regra que não pode ser customizada também. Sim. Então, eu imagino e eu faço isso, falo e pratico, porque falar é muito fácil, mas eu quero ver no dia a dia você praticar, que é a doação. A gente começa a ser um profissional de destaque quando você realmente entrega além. E não estou entregando além porque eu quero receber a mais por isso. Eu estou entregando além porque isso faz parte do meu DNA. Legal. O meu DNA é estar sempre superando. Sempre Legal. Superando. Eu tenho um gerente dentro do time que ele fala que tem a meta milênio, né? Eu tenho orçamento, né? Né, Frank? Você tá me ouvindo aí? Você sabe o que eu tô falando. Então ele fala, mas é a meta do orçamento ou é a meta milênio? Eu falei assim, mira na meta milênio. Por quê? Porque isso vai fazer com que sejamos um profissional de destaque. Para você se destacar, você tem que ser diferente. Então, orçamento é a nossa obrigação. Estou falando como empresa. Orçamento é a nossa obrigação. Precisava montar um projeto de concessionária só de mulheres? Não. Esse é o além. Isso é que faz com que nós nos destacamos. E hoje o consumidor, ele olha para isso e ele entende que faz sentido. Legal. Nós hoje, consumidores, quando vamos fazer uma compra, hoje a gente já começa a olhar. É ecologicamente correto? Essa empresa tem uma política reversa dos resíduos produzidos? A R-Point tem. Ela faz alguma ação ambiental, porque a gente vende um produto que é o quê? Altamente poluidor. Né? Eu não sou indústria, não sou eu, mas quando a gente está dentro da concessionária... Está no ecossistema, o ecossistema você faz parte, não tem jeito. Está fazendo parte. Então, assim, faz isso. E ação social? Sim. A gente faz ação social? Sim, fazemos ação social. Que legal. Então, assim, ontem mesmo que foi, né, um dia que se para se conscientizar sobre o Dia do Refugiado, ontem mesmo eu estava com uma ONG na concessionária desenhando um projeto, logo mais vem novidade por aí, nesse âmbito. Inclusão, diversidade. Então, isso é não parar. Eu acho que se a gente tem realmente a máquina girando, sempre fazendo, então o consumidor caminha com você, a sociedade ao redor, né, a comunidade ao redor das concessionárias onde a gente atua, nos enxergam, nos procuram, nos incentivam a fazer. Sim. O próprio colaborador, ele se sente orgulhoso, né? E agora a gente está numa fase que eu falo, é um privilégio fazer parte, né? Nós temos o privilégio de poder proporcionar. Então, é proporcionar a capacitação para uma mulher entrar no segmento automotivo, para essa mulher vir para a oficina e chegar em casa, né? Eu falei recentemente com as meninas, né? Com as nossas mecânicas, falei assim,
vocês têm que ter muito orgulho do que vocês fazem, Com né? certeza. Chegar em casa com a unha às vezes suja de graxa, eu tenho orgulho do que eu faço, porque eu faço com amor. E você tem uma carreira desenhada, e a empresa tem que deixar claro para esse profissional que a gente está investindo nele, porque ele também está investindo na empresa. Então, o que hoje eu vejo como maior desafio para a mulher no segmento automotivo é conseguir ter essa oportunidade, mas, acima de tudo, não se vitimizar, não se boicotar e entender que para chegar lá tem que estudar, tem que abrir mão de finais de semana. Sim. Por exemplo, eu estou fazendo o meu terceiro MBA, Legal. né? E estou fazendo, estou desenhando, estou indo fazendo a parte da tecnologia da informação, MBA de e-commerce. Por quê? Porque é o além. Se eu quero ir além, eu tenho que ter o conhecimento. Legal. Língua, tem que fazer aprimoramento. Estou fazendo também. Então, assim, legal. sobrou a sexta-feira. De segunda a terça, sobrou a sexta-feira. Então, assim, cansa. Mas se você é apaixonada pelo que você faz, Sim. aquilo não é um problema, aquilo é algo que te motiva, te inspira na família, te inspira para os seus filhos, para os familiares, para os colaboradores da empresa. Eu acho que esse é todo o ecossistema. Sim. Para você querer entrar no segmento automotivo, independente se você é um homem ou se você é uma mulher, não é só porque eu preciso de um emprego. Não. Eu preciso me tornar um profissional de elite. E na R-Point a gente trabalha para construir isso. Como eu falei, o bem mais precioso que a R-Point tem hoje são os colaboradores que fazem com que todo o ecossistema R-Point se destaque dentre os demais. Legal. Ô Milene, e aproveitando para fazer uma pergunta, a gente está falando muito do nosso time, né? Que é feminino e tudo mais. E o consumidor que procura a R-Point Brasileme, ele tende a ser feminino? Vocês percebem essa diferença de uma concessionária para outra? Bom, no início, o consumidor, ele meio que não se assustava, nem se chocava, mas achava diferente. Falava, mas será que, né? Então, no início, houve um pouco disso, né? E hoje, a concessionária, ela continua com o fluxo normal. É um fluxo misto, né? Então, tem tanto mulher quanto homem, mas as mulheres tendem a permanecer mais tempo lá no pós-venda, permanecem na concessionária, conversam com as meninas, se sentem à vontade. A concessionária, ela, para inauguração oficial como Woman at R-Point, ela foi toda reestruturada. Ela é a única concessionária, né, do grupo e em São Paulo, não vou falar das demais, porque com esse novo conceito da brand image da Renault. Então, ele tem um conceito realmente muito à vontade, como se fosse a extensão, assim, de um local que você sentasse para tomar um café. Então, tem um espaço para um coffee, né? Pode interagir com as vendedoras, tem a sala de vendas exclusivas. Então, tem essa ambientação, por ser uma concessionária pocket, onde o consumidor se sente mais à vontade. Mas tem tanto homens como mulheres. Essa é a equipe, exatamente, é o time completo. Então, aí estão todas as vendedoras, as mecânicas, Janaína Paloma, a equipe de seminovos, a entregadora de veículos, todo mundo. As vendedoras, a gerente, a Mara, né? Gerente de novas, quem também construímos juntas, está com a gente aí de longa data. Bacaneiro. Então, assim, é uma concessionária com o melhor metro quadrado aproveitado. É muito legal. Né? Ou seja, é rentável. Muito. O recado que fica aqui é o seguinte, ó. Montar a concessionária de mulher dá dinheiro. Dá dinheiro. Olhando como empreendedor, eu olho para isso também, ó. Dá dinheiro. Então, vale a pena fazer, porque é o seu melhor metro quadrado, certo? Você tem que ter um planejamento. Legal. Você tem que ter um plano realmente para você poder entender que você vai fazer um alto investimento, mas você tem que calcular qual vai ser o seu ROI, né? Então, quando eu comecei, a primeira coisa que eu busquei é onde é que está meu ponto de equilíbrio aqui? Achei o ponto de equilíbrio, vou investir isso, levo o plano pro conselho da empresa, os acionistas definem, ok, vamos estar entrando. E o que é legal a gente colocar aqui, até para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo também, é a questão da tecnicidade, principalmente no pós-venda, que é onde há o maior questionamento, né? Nós fizemos a comparação, primeiro ano, 2021 todo, com 2022, comparando os 2 anos, até meados agora de maio também. Onde a gente pegou quando a concessionária era 100% masculina na área de pós-vendas. E na parte de vendas era mista, ok? Comparando quando virou 100% feminina. Se a gente pegar só na área de pós-vendas, existe um indicador que a gente chama que é a taxa de retorno. Quer dizer o quê? Você leva o seu veículo para fazer a revisão
Por algum motivo, você precisa retornar à concessionária para algum ajuste, algum detalhamento, alguma coisa que necessita do seu retorno. Então, a gente chama de taxa de retorno. Quando era a concessionária 100% masculina, a nossa taxa já era bem baixa, era de 2,5%. Ou seja, de cada 10 clientes, 2,5 retornavam para fazer esse pequeno ajuste. Nesse último ano, só com as meninas, a nossa taxa, ela hoje é de 0,3. Quer dizer o quê? Não é só entregar dinheiro, resultado no bolso do acionista. É, além de tudo isso, entregar para o nosso consumidor qualidade do serviço executado. Isso é o quê? Capacitação, tecnicidade. Isso tem que ter no pós-venda. Que legal. Porque pensa que o seu veículo hoje transporta a sua vida. Sim. E a vida de todo mundo. Então, a gente está falando de vida, né? Ali é algo que é igual você fazer um check-up. Quando você leva o seu veículo para a oficina, você não está gastando dinheiro. Você está investindo na sua vida. Sim. Porque é lá que você fica muito tempo, né, muita parte do dia dentro do seu carro. Né? Por isso que o brasileiro é tão apaixonado por automóvel. Sim. Então, nessa hora de levar o seu veículo, você quer o quê? Você quer o melhor serviço a ser executado. E a gente não pode deixar dúvidas. Por isso que a gente tem as jornadas de treinamento das mecânicas são bastante contínuas. Porque tem que reciclar, tem que estar sempre evoluindo. Sim. E quando a gente fala da satisfação do cliente, é a mesma coisa. A gente também evoluiu. E quando a gente vai para a parte de vendas, onde o que a gente utiliza como métrica é a taxa de conversão. Né? Quando a gente passou a ser 100% feminina, a Braskem sempre teve a melhor taxa de conversão. Mas ela ainda assim cresceu. Aqui são os titulares, aqui é a Paloma recebendo, né, o diploma dela, né? Que legal. Então, aqui são os titulares, né? Então, foi muito gratificante, né, ter esse momento. Então, a taxa de sucesso do lead na Braskem, ela cresceu 2% em um ano. Caramba. Então, quando a gente fala 2% no universo digital, é muita coisa. E as outras unidades não têm essa taxa. São menores. Sim. É 10, 11,5. Quer dizer o quê? As meninas entenderam, e talvez pelo treinamento que foi feito mais intenso e a cobrança, né? Tá. Talvez por eu ser mulher, eu cobro mais. Porque eu falo, se eu consigo, você vai conseguir também. Agora, é disciplina, né? Disciplina. O que é disciplina? Você fazer todo dia aquilo que você não gosta para conseguir aquilo que você quer. Né? E isso criou um DNA. Então, a gente tem... e quando alguma métrica já dá uma baixadinha, eu já ligo, Mara, o que está acontecendo? O que está precisando? Tem algum auxílio? Necessita de algum treinamento, né? E aí, ela rapidamente reorganiza e busca. A mesma coisa a Vanessa com o time, reorganiza e busca. Então, é o nosso dia a dia, é o nosso negócio. O fato de ser uma concessionária só com mulheres, não tem que entregar mais do que a outra. Ela tem que estar ali para entregar o que é normal. É normal. O fato de estar entregando a mais é porque... É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. E a gente tem que estar E se fosse um pouco abaixo, por uma questão de mercado, tudo ok também, é o mercado. Então, pode acontecer de um mercado ser um pouco mais difícil que o outro. Sim. O gênero não pode ser limitante em nenhum aspecto. E também não pode também ser um propulsor. Cara, não, só porque é mulher ou só porque é homem. Cara... Bota no mercado que os dois concorrem igual e fica lindo o negócio. Acho que esse é um negócio legal, né? Na verdade, eu acho que a concessionária ela se destacou não por ser feminina ou masculina, mas pela preocupação, porque já existe um preconceito. Pelos profissionais. Os profissionais estavam lá, eles fazem a diferença. Eles têm que fazer a diferença. Então, a capacitação, que é o treinamento, ele faz a diferença para a pessoa, né? Sim. Então, é isso que está fazendo com que a R-Point Braskem seja case, porque os profissionais estão se capacitando cada vez, estão preocupados em entregar qualidade, entregar resultado, coisa que as outras concessionárias, falando de uma concessionária mista, ela não está tão preparada, porque às vezes o homem acha que ele já sabe, e a mulher, a gente já colocou na cabeça que eu preciso aprender muito para poder... Você falou um negócio interessante. A minha mulher também, ela entrou no mercado automotivo, é jornalista, né? E ela falava uma coisa interessante, ela ficava muito preocupada com o que ela escrevia, porque ela era mais testada pelos os haters, de certa forma, que os outros. Então, ela escrevia uma coisa, ela tinha, puxa, eu não posso errar, mas todo mundo erra. Não, mas eu sou mulher. Se eu errar, os haters vêm e metem o pau. Então, a mulher, ela tem essa preocupação pelo fato de estar num mercado em que normalmente tem muito homem, ela tem, às vezes, que ser muito melhor.
né? E, na minha opinião, eu acho isso errado. Por mais que ela... É importante que todo mundo tenha que ser melhor, e não ela porque é mulher, sabe? Todo mundo tem que ser melhor, o melhor Não, possível. mas né? assim, o que eu falo, que é importante a gente colocar, no grupo R-Point, nós geramos oportunidades iguais para Legal. todos. Todos recebem as oportunidades iguais. Legal. Todos recebem a oportunidade de treinamento. Dentro da nossa meta, né, dos KPIs que nós temos para o PLR, né, que a gente faz anual, semestral, uma das metas deles, nossas, minha, né, de todos nós, é treinamento. Legal. Em 6 meses, o nosso colaborador tem que realizar 20 horas de treinamento. Legal. Não é o treinamento da montadora. É o de vocês. É um treinamento que a gente disponibiliza no nosso BigNet, que ele pode buscar na internet, não precisa pagar não, tá cheio de curso online que você pode realizar para adquirir conhecimento. Então, nosso DNA estimula que todos os nossos colaboradores entreguem 20 horas de treinamento. Legal. Né? Eles estão me ouvindo aqui, eles sabem disso. Inclusive, encerra agora dia 30 o prazo, hein, gente? E temos que entregar. Legal. Por quê? Porque nós temos que estar nos atualizando, porque não adianta, a gente tem que estar oxigenando as nossas ideias. Então, quando um colaborador traz um case, uma ideia, quantas e quantas coisas a gente já não executou, inspirados pelo colaborador, Legal. né? Então, a gente faz muitas ações e vem dessa maneira. Mas, assim, o DNA R-Point é desenvolver oportunidade para todos igualmente. E a gente também tem um pacto com a ONU, né? Nós somos o EPS, né? Nós somos signatários do EPS. Legal. Em novembro de 2022, a gente conseguiu ser reconhecido pela ONU, porque a gente faz o trabalho do empoderamento feminino, sim, mas a gente faz o trabalho de equidade de gênero, Perfeito. porque com isso a gente cria o quê? Um clima melhor de trabalho. Perfeito. A gente traz o envolvimento da família, a gente traz o envolvimento do cliente para a sociedade, porque hoje a gente não quer que a concessionária seja só um local que ou o cliente vai lá para comprar um carro, ou ele vai lá para comprar uma peça, ou ele vai lá para pôr o veículo para revisão. Não quero isso. A concessionária tem que ser uma extensão da sociedade. Eu não vou comprar nada, mas eu vou lá tomar um café lá com o time. Poxa, eu me sinto bem, é um ambiente gostoso. É isso que a gente tem que criar. Cada vez mais as concessionárias têm que ser uma extensão de algo que faz bem. Quando você tiver a sua crença, né, que a gente fala das crenças limitantes, também a gente tem aquelas crenças de gatilho positivo. Sim. Que quando eu vou na R-Point, eu me sinto bem, eu sou Legal. acolhida, eu tenho um bom atendimento. Por quê? Porque eu entro lá, a energia é boa, eles me falam das novidades, eles me deixam à vontade, eu não chego lá e penso, ai, será que vão me enrolar? Não, e a gente tem que mudar isso. Legal. E a gente só consegue transformar isso, de fato, realizando, de fato, ter um time treinado e capacitado e feliz. Legal. Eu falo, eu até brinco, né? Você tá feliz hoje? Gente, a gente tem que estar feliz. A gente tá Legal. feliz, porque, como já se fala, né? O hoje é um presente. É. Então, hoje é um presente. Então, a gente tem que estar feliz. Então, a gente está aqui hoje, poxa, eu tô super feliz de poder falar da R-Point, de poder falar do projeto feminino. E eu tenho certeza que o time tem esse orgulho, porque foi construído... Todo mundo construiu junto, né? Eu falo que todo mundo construiu, todo mundo aprendeu, errou. A gente vai errar muito ainda, mas só erra quem vai em busca de alguma coisa. Eu nunca falo vou atrás, né? Eu vou em busca. A gente vai em busca da nossa meta, a gente vai em busca do algo a mais. A gente tem aí mais novidades. Estamos aí com oportunidade de trazer mais mecânicas para o grupo. Que legal. Porque quero pulverizar nas outras unidades. Que legal. Já fica então as aberto outras unidades aqui. também vão ter Vamos mecânicas. pulverizar. Que Vamos... legal. Deu certo. Poxa, Deu que certo. legal. Uma das nossas mecânicas lá tem um ticket médio mensal maior do que mecânicos de outras unidades. Nossas. Legal. Ou seja, dá Tá para vendo? fazer. Que coisa bacana. Né? Então, é isso que a gente tem que estar trabalhando, é isso que a gente está multiplicando. Espero inspirar outros grupos a incentivar. coisa, Não né? precisa ter uma concessionária 100% feminina, gente, Não. mas abra a oportunidade para que a candidata entre, mas treine ela. Porque você não... Eu falo por mim, né? Não posso generalizar, né? Não posso cair nesse erro, mas assim, eu falo por nós. A dificuldade que está sendo de nós conseguirmos mais 2 mecânicas. A gente quer, eu quero pulverizar, eu quero aumentar. A gente tem demanda para isso. Só que eu não tenho, falta isso, porque a mulher ela precisa se inspirar, a gente pode ir além. Em vender peças, que é um segmento que está crescendo muito, autopeças está crescendo muito. E vocês são case em venda de peças também, né? Sim. Conta um pouco sobre esse processo de e-commerce que vocês têm de peças, né? Como é que é isso daí?
nós iniciamos a nossa jornada firme, forte, assim, para peças em meados de 2016. Olha como que Faz é tempo. começar a investir, começar a fazer, ter um telepeças, né? Legal. E em junho do ano passado, completamos um ano, né? Semana passada completou um ano, nós partimos para nossa loja independente. Né? Legal. Uma loja independente, que é a loja oficial da E ela da vende R-Point. peça só da Renault? Só a Renault. Só a Renault. Pro Brasil inteiro? Para o Brasil inteiro. Inclusive, nós vendemos até para fora. Até pra Até fora? para fora. Nós temos clientes já fora, a gente faz algumas exportações também. Então, assim, tudo isso, treinamento, capacitação, desenvolvimento. Bacana, Um dos motivos para eu ir para o MBA de e-commerce foi exatamente o quê? Poxa vida, eu Tem falo que- com a agência, será que eles estão... Será que... Fui atrás. Que E legal. ajudou muito o trabalho do líder também, do Franklin também, enorme, porque tem um conhecimento de muitos anos, né? Estamos juntos há muitos anos trabalhando aí em conjunto, mas faltava tecnicidade. E a tecnicidade você só conhece estudando. Não tem como. Por mais que eu fique aqui com você, converse 1 hora contigo, você me deu um monte de dicas. Quando eu chegar lá no meu escritório e vou começar a fazer, eu falei, nossa, o que ele falou mesmo? Não, você tem que ter conteúdo. Sim. Você tem que ter embasamento. Você Sim. tem que ter análise. Não pode sair aventurando. Você até no início, você vai na aventura. Sim. Mas para aquilo criar, como a gente está construindo um corpo, resultados, reconhecimento do mercado, reconhecimento da montadora, e aí vem o quê? Vem apoio, Sim. né? E você desenvolve. Então, a gente trabalha de longa data, nosso quadro hoje em peças ele já está bem maior, um time sólido, um turnover baixíssimo, o que traz hoje para o grupo R-Point, na marca Renault, a soma de todas essas ações, nós temos uma taxa, fechamos agora em maio, 70% é a nossa taxa de absorção. Então, Uau. uma concessionária, Renault, que Poxa. entrega uma taxa de mais de 70,6%, 70% de taxa de absorção É muita coisa. é muita coisa, mas é aquilo que eu falei. É ter uma construção sólida em todas as linhas que um concessionário pode abordar. Vender automóvel para a empresa, vender peças, vender serviços e ainda entrega para a sociedade as ações de ESG que contribuem para todo o contexto desse ecossistema da concessionária. Que aí demonstra que a paixão pelo negócio traz o resultado. Legal. E o resultado traz a paixão pelo negócio, sabe? Você Ah. consegue construir isso junto. E o mundo digital. E é isso. Falando sobre o mundo digital, como é que você vê o desenvolvimento de tecnologia dentro dos processos de venda nas concessionárias? Como é que você trata isso lá dentro? Esse é um trabalho que a gente muito forte, Tá. né? A gente tem ali a R-Point no início de 2022 abriu o aplicativo. Nós temos um aplicativo que hoje. legal. O cliente tem a concessionária na palma da mão dele. Super Ele bacana. pode entrar lá no nosso aplicativo R-Point, ele pode chegar e fazer o quê? Agendar a revisão dele, ele pode Legal. comprar o seu carro, ele pode comprar a sua peça, Legal. ele pode falar conosco. Então, você tem aqui o aplicativo, então você pode estar... Tá na Apple Store, na Play Store. Isso, Aí na só Apple baixar, Store, na Play pessoal. Store. Quem tem Renault e quem não tem, quiser ter Renault, baixa o aplicativo da R-Point. R-Point, que está Exatamente. na Play Store ou na Apple Store. É isso aí, Boa. é só baixar E o lá aplicativo. e é legal que é um aplicativo que ele não é só de compra e venda ali, ele tem vários serviços, ou seja, a Tem. pessoa ele vai ter coisas que ele vai estar utilizando o aplicativo na vida dele, né? E eu falo que ainda é um bebê, tá? Ele ainda é um bebê, Legal. mas nós já passamos de 1.100 clientes, Uau, que consumidores, amigos, Bacana. aficionados, que têm login ativo. Que legal. Então, a gente já tem mais de 1.000 logins ativos. A gente tem o quê? O plano, né? O além, né? Vamos além. Então, a Sim. gente tem aqui um plano de ter uma comunicação mais efetiva, de ter uma régua de relacionamento, onde eu posso mandar uma mensagem. Você baixou, você tem um aplicativo no seu celular, então eu vou mandar uma mensagem para você. Você cadastrou o seu carro Bacana. e você cadastrou que você roda em média tantos quilômetros. E eu te mandar aviso, porque a nossa vida é muito corrida. Sim. E quantas pessoas aqui, quem nunca, né? Perdi o prazo da revisão. Nossa. Quem nem nunca? fala. Não, eu tô com a caminhonete lá, que só pra você ter uma ideia, já passou 4.000 quilômetros. E você não foi ainda. Não fui. Sabe por quê? Eu uso a caminhonete só pra ir pro sítio. E Só aí, pra ir pro sítio. Você não tá com ela no e dia é a só dia. final de semana. Aí, a semana passada, eu falei pra minha mulher, amor, leva a caminhonete pra fazer a revisão. Puxa, esqueci, já passou 4.000 quilômetros. já perdeu a garantia, já. Entendeu? Então, você tem que fazer o quê? Então, a gente tem, né? Como eu falei, o nosso aplicativo completou mais de um ano, já estamos com mais de 1.000 clientes e agora a gente quer a evolução. Então, a gente tem que ter desenvolvimento da tecnologia digital. Legal. Né? O site, as nossas redes sociais, estarmos aqui hoje, né, falando, tudo isso é necessário porque
como eu falei, o cliente, o consumidor tem que ir na concessionária hoje para ele interagir, para ser um entretenimento. Toda essa parte de compra, de documentação, eu quero que ele trate no digital. Tempo é dinheiro. Legal. Né? Em vez de você ficar perdendo tempo, de ficar indo e vindo, já pensou que legal você trabalhar tudo pelo aplicativo, que é isso que a gente vai estar desenvolvendo, a gente já está trabalhando nisso. Legal. E você pega esse tempo e vai jogar bola com seu filho. Você pega esse tempo, poxa, e vai jantar fora com a sua esposa, com seu marido, sabe? Vai cara, curtir. A gente tá muito nessa vibe, né, no mundo. O mundo tá otimizar muito... o seu tempo. Cara, a gente fica tão focado no trabalho e aí, às vezes, muitas pessoas, ela não tem tempo de viver. Né? Então, se você usar a tecnologia para que você seja mais produtivo, porque tem uma coisa que você não vai conseguir mudar. Para você conseguir ter sucesso, você tem que ser muito produtivo. Exato. Se você usar a tecnologia para que você seja muito produtivo, sobra tempo. E aí, esse tempo você investe em coisas no que lazer, você gosta. em coisas que você gosta. Porque pensa você assim, quem nunca deixou de ir num evento dos filhos, ou num casamento, trabalhar. Então, assim, se a gente consegue, se a tecnologia nos permite, né? Sim. Por que hoje uma concessionária feminina? Porque hoje eu posso. Hoje eu consigo. Sim. Hoje eu tenho voz. Então, a tecnologia, ela vem junto com isso. Então, a gente está desenvolvendo, o aplicativo está em evolução. Nós já tivemos 22 atualizações, porque a gente está sempre atualizando. Vai ser a vida inteira. A vida inteira. Acostume-se com isso, estamos vivos, né? Estamos vivos. É. E aí, a ideia é essa. Otimizar todo o processo de compra de um automóvel, Legal. onde peça já está mais avançado, porque a gente já tem o e-commerce, então esse já está super avançado, já roda. E depois a parte de after sales, de pós-vendas, de a gente também ter toda essa comunicação do ponto que o seu veículo vai entrar na concessionária, você já tem um aplicativo, você vai estar, colocou, e você vai acompanhar, o veículo saiu dessa etapa para essa etapa, quer incluir algum outro serviço, vai estar, e seu veículo está no embelezamento, finalização, seu veículo está aqui te esperando, sabe? Legal. E isso hoje é algo que eu, como consumidor, eu sempre gosto de olhar como consumidor. Poxa, é tudo que eu quero. Eu não preciso pegar o telefone e ligar. Eu não preciso ficar esperando uma ligação para a gente estar aqui hoje, tá bombando aqui as mensagens. Eu não preciso, eu já olho, já vejo o que me interessa e o que não interessa. Aí eu vou acompanhar meu carro. Tá no aplicativo, vai mandar notificação para mim, eu já sei o que eu tenho que fazer. A gente vive com uma agenda no celular. Se não tá na agenda, você não esquece. Porque a gente se doutrina. Então, a tecnologia, ela tá a nosso favor, desde que a gente a utilize inteligentemente. A R-Point tem hoje um tempo de atendimento ao cliente? O primeiro atendimento, qual que é o tempo que vocês trabalham lá? A gente trabalha com imediato, até porque quando você já manda uma mensagem via WhatsApp, a gente já tem realmente o Jetbot que já responde automaticamente, mas eu tenho um BDC, eu tenho 2 pessoas que ficam full time no horário comercial para estar dando pronto atendimento e na sequência caminha para venda, se não for solucionado ali naquele momento. Legal. A mesma coisa para vendas, a mesma coisa quando é parte do site, quando você está interagindo, tem que ser na hora. Né? Mas é óbvio que falamos de pessoas, falamos de momentos e tem aquelas sazonalidades, momentos, mas a regra do jogo é imediato. Você enviou, é o time do lead chegar na ferramenta, ser tratado automaticamente e, na sequência, entra o profissional da área qual você demandou. Veículos, peças ou agendamento de revisão. Então, a gente está com isso, a gente está trabalhando, estamos também aumentando esse departamento, porque se a gente quer que a tecnologia venha nos facilitar, tem sempre que ter a pessoa, porque a gente também quer o contato humano, né? Então, eu vejo que a tecnologia, ela dá aquela resposta imediata, que é a resposta que o cliente quer. Ele quer agora, ele está pesquisando agora, ele quer uma resposta agora. Mas a pessoalidade do vendedor, ela é uma necessidade também. Não vai faltar. Precisa de um ser humano. Sim, porque é a pessoalidade que vai fazer com que o cliente compre aquele veículo. Hoje nós temos pessoas que compram pela internet. Sim. Não é uma prática muito comum. As pessoas hoje, o brasileiro, ele gosta de ir lá ver o veículo, dar uma fazer volta, um test drive. Mas tem pessoas que compram já hoje, até pela falta de tempo. Tem pessoas que não gostam, que não querem falar. A nova geração não quer falar, ela quer escrever. Você fala o tempo inteiro. Você fala o tempo inteiro com o seu filho aqui. Aí você liga e não atende o telefone. Cara, esses dias eu falei pra minha filha, ô filha, você sabia que também dá pra ligar? É isso mesmo.
Mas eu te mandei mensagem. Na mensagem não dá pra... Você sabia que dá pra ligar? Se você quiser ligar, ele funciona também como telefone, esse negócio que chama que você tá na tua mão. Às vezes as crianças, os jovens, os adolescentes não sabem que funciona o telefone pra ligar, cara. É coisa incrível. Por isso que a gente tem que estar preparado. O estar preparado é isso. Nós temos geração também, para essa geração, a gente tem que estar customizado. Então, no nosso lado, a R-Point, a gente busca estar preparado no maior leque de possibilidades possíveis. Perfeito. Mas assim, também não adianta você querer fazer tudo e fazer tudo mais ou menos. Então, a gente tem um foco. Sim. Tá? Então, o foco é o cliente 100% atendido, com aquela estrutura, como eu falei, bater o lead, tem que retornar imediatamente. Esse é o foco. Mas a gente está trabalhando no desenvolvimento dessa ferramenta. Por quê? Porque é a tendência. Sim. É o que faz sentido. Sim. Né? Do mesmo tempo que falta tempo para nós, em várias... Né, a gente gostaria que o dia tivesse 30 horas para poder executar tudo aquilo sem sair fora do controle. Então, o cliente ele quer a mesma coisa. Né? O nosso colaborador também. Ele quer ter essa organização, essa segurança de saber que ele tem uma tecnologia que vai facilitar o trabalho dele, uma agenda organizadora de tarefa para ele, um guia, né, um roteiro de dia a dia. E isso facilita a vida de todo mundo. Sim. Então, a gente trabalha forte, a gente fala que é o mundo digital da R-Point, então a gente tem esse DNA digital, a gente realmente entende que faz todo sentido esse investimento. Eu falo que não é perda de tempo, é investimento. Então, tem que investir. E fazer isso com pessoas, né? Eu tenho um amigo, o Egno, que ele é diretor do Grupo Santa Emília, e é interessante. Quando eu fazia graduação, eu encontrava o Egno, ele estava fazendo o MBA dele. Um cara que está sempre estudando. E ele curte muito tecnologia, mas sempre com foco em pessoas, assim, cara. Sim. É interessante. Você conversa com ele, é aquele mineirinho que entende do relacionamento com o cliente e tal, mas usando tecnologia. Eu acho que esse é um caminho super bacana, né? Você usar tecnologia, mas focado em pessoas, né, Milene? Porque o cliente, ele tem acesso à informação básica. O cliente chega na concessionária, ele sabe mais que alguns profissionais, muitos até. Por quê? Porque está à disposição, está disponível. Então, por que ele foi na concessionária? Porque ele quer ser ouvido, ele quer touch, ele quer pegar, ele quer dirigir o automóvel. E ele quer realmente, realizar o quê? O teste na prática de toda aquela teoria que ele pegou na internet. Sim. Então, a tecnologia, ela nos facilita muito, mas, ao mesmo tempo, ela nos exige muito. Por isso, a necessidade, eu sempre ponho isso como tudo. Capacitação do seu time. Legal. A nossa obrigação como gestores, como líderes, é nos capacitarmos e desenvolver e prover a capacitação para o nosso time. Porque é só com conhecimento que a gente vai conseguir ter uma equipe de excelência. Não tem outro caminho. O caminho é esse. E qual a dica que você dá para uma pessoa que queira ser um diretor de concessionária e hoje é vendedor? Vamos lá. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa? Bom, primeiro sendo homem ou mulher. Não, tá? Profissional. Profissional, tá? Exatamente. A primeira dica de tudo é, se pergunte, você está preparado? Você tem a competência técnica? Porque só querer não sustenta. Você precisa ter a competência técnica. Lembra do tripé? Sim. Então tem que ter o tripé. É o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, se você não tem o conhecimento, se você se aventurar, o que vai acontecer? Você vai fracassar. E aí vai ser um fracasso para quem apostou em você e em você mesmo. Então, o primeiro passo para isso é tenha certeza que você está capacitado para exercer essa função. Estou capacitado? Ok. Então, você manifeste esse desejo para o seu líder. Eu quero crescer. Só que não é querer. Você vai ter que ser o quê? Sempre acima da média. Você vai ter que entregar mais. E não é entregar mais vendas, porque vender é sua obrigação. Você está ali para isso. É fazer o quê? É, além de eu ser um bom profissional de vendas, eu auxilio o meu colega, eu incentivo o outro, eu dou auxílio naquela negociação, e não é porque eu quero ganhar nada em troca, é porque faz sentido para mim. Se eu quero ser um líder, eu tenho que, primeiro de tudo, ser reconhecido como líder no meio que eu trabalho. Então, eu faço o meu, eu supero a minha meta, eu faço a diferença, eu vou atrás de conhecimento e eu estimulo os demais que estão comigo a fazerem o mesmo. Porque a gente não tem que ter receio de alguém crescendo junto comigo. Muito pelo contrário, eu quero desenvolver. Então, se você quer se tornar um líder, um diretor, num nível alto de um grupo, de um concessionário, de grupos enormes, né? Por que não na indústria? Desenvolver pessoas.
e entregar o seu número. Então, eu entendo isso, fiz isso durante muito tempo. Eu tive a oportunidade de assumir um cargo de direção de um grupo. Eu tinha 32 para 33 anos, mulher. Isso é um desafio. Isso é um desafio. Porque é provar na competência e no número, além de ser mulher no segmento automotivo. Então, como foi conquistado isso? Muito Porque trabalho. desenvolvia os outros, estimulava. Puxa, vai pegar minha venda? Não, é o seu cliente, vamos trabalhar junto, o que está faltando? Quantas e quantas vezes fui em mesa de negociação quando eu era vendedora, sabe? E o gerente? Não, o gerente sabia que ele podia contar comigo. Mas por quê? É porque eu gosto do que eu faço. Então, isso é. Então, você tem que traçar a sua carreira, conversar com o seu líder, por isso que hoje a gente faz tanto avaliação de feedback, né, bilateral, para que a gente possa estar conversando. E você tem que verbalizar. A gente não tem que ter medo de falar o que eu quero, né? Eu já falei pro meu líder, ele sabe, tá me ouvindo. Já falei para ele quais são as minhas ambições. Não para aqui. Legal. E ele me estimula. Isso que Legal. é. Então, um líder que é líder, ele quer ver o seu liderado com vontade de crescer, com vontade de sentar na cadeira dele, mas não porque vai puxar a cadeira dele, não. Porque se ele cresce, todos crescem. É isso aí. E essa é a grande mágica do negócio. Mas sem a competência, não vai. Então, tem que ter competência, tem que ter capacitação, tem que ter muita transpiração, leitura, conhecimento, graduação. Faz parte, gente. Hoje, o estudo, o conhecimento é o que te dá uma construção sólida para que você fale com propriedade, né? E continue se alimentando desse conhecimento. E com isso, naturalmente, as pessoas vão demandar de você. Quantas vezes você pega no seu time pessoas que chegam a você só para pedir a sua opinião? Sim. Você não vai pôr a mão, mas ela quer, porque ela confia na sua visão de negócio, ela confia no que você entende. Quantas vezes algumas pessoas falam, puxa, você tem razão, eu vou voltar, vou fazer de novo. Mas eu posso trazer de novo para você ver? Não é assim? Puxa, isso não tem preço, não é gostoso? Porra, isso é tudo. É o que faz com que a gente continue alimentando o quê? O desenvolvimento das pessoas. Eu gosto de gente, eu falo assim, eu trabalho no segmento automotivo, mas o meu negócio são pessoas. São pessoas. São pessoas. É desenvolver no outro, despertar no outro o desejo de fazer, porque ele está apaixonado por aquilo que ele está fazendo. E a consequência é uma receita boa, né? Ganha bem. Sim, mas o motivo é porque aquilo faz sentido. Aquilo faz sentido, eu acredito, eu tenho orgulho. A pessoa tem que ter orgulho. Gente, a gente passa 10 horas fora de casa para ir para o trabalho. Se eu for arrastando a corrente, qual é o sentido? Lembra? O presente? Sim. Que presente que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com esse presente? Sim. Então, eu tenho que sair de casa animada, preparada. Eu brinco com as meninas, quero ver todo mundo aí linda, maravilhosa, maquiada, preparada, no salto alto. Porque é isso. Legal. É a nossa imagem. E os meninos a mesma coisa, né? Arrumado, assiado, barba feita, né? Uniforme impecável. Legal. Orgulho, privilégio. Né? É satisfação, né? Satisfação pessoal, porque a Tudo. pessoa faz aquilo que gosta. A sua carreira foi toda no grupo? Não. Eu comecei em outros grupos. Eu estou na R-Point como diretora há 11 anos. Há 11 anos. Eu já estou há 11 anos, bastante tempo. Caramba. Quando eu ingressei na R-Point, nós éramos uma concessionária e meia, vamos colocar assim, né? Uau. E com uma participação de mercado na regional que a gente atua, bem menor, né? Hoje a gente representa um dos grupos com maior significado dentro da marca. Legal. Brasil, não só São Paulo, né? E somos 4 pontos de venda, com uma concessionária feminina, com uma equipe de destaque de peças a nível Brasil, destaque de vendas a governo, destaque de vendas à empresa. Então, é isso que é o legal. Destaque, e isso faz a diferença. Sólido. E a concorrência aqui em São Paulo é punk pra caramba, Bastante. né? Para mim, São Paulo, acho que é um dos mercados mais difíceis de um concessionário Principalmente trabalhar, por conta de tantas marcas, numa proximidade muito enorme, né? Então, em todos os nossos pontos de venda, são avenidas principais, e uma infinidade de marcas na mesma rua, né? Na mesma rua, você tem uma infinidade de marcas. E aí, por isso que a necessidade do investimento no desenvolvimento das pessoas, para que tenha um atendimento diferenciado, acolhedor, feliz. Sim. Né? Se for igual, não faz sentido. Não faz sentido, né? Não faz E sentido. a capacitação para explicar o produto, né? Sim. Porque a pessoa tem alguns detalhes que, como o Sancler comentou, que o cliente ele não sabe. Exato. Então, acho que essa ênfase faz total diferença. Hoje nós temos uma infinidade de produtos
semelhantes, né? Sim. Porém, tem algumas peculiaridades diferentes que faz sentido para você. É a sua Sim. necessidade, entender a necessidade do cliente. Isso, e aí é que você falou tudo. Não é só falar, ter o conhecimento, é entender a necessidade do cliente. Porque a gente está ali para realmente acolher aquele cliente e ter um atendimento, né? Quantas vezes, quem nunca foi em alguma concessionária, em alguma loja, enfim, que se sentiu assim, nossa senhora, deixa eu ir embora que eu acho que eu estou fazendo aqui, a pessoa está fazendo um favor de me atender, não é? Então, isso a gente não pode existir mais. Então, é pessoas. Acho que um vendedor, o básico dele é gostar de gente. Sim. Ele pode até dar uma patinada na tecnologia, pode dar uma patinada em algumas coisas, mas em gostar de gente ele não pode patinar. Se ele patinou em gostar de gente, puxa vida, tá no ramo errado. E outra coisa, o profissional, vamos falar na área de vendas mesmo, o profissional de vendas hoje, ele tem que ser digital. Porque se ele não for digital, ele vai sofrer ele muito. vai sofrer muito. Mas se eu te contar uma coisa, existem alguns, por incrível que pareça, eu já vi alguns vendedores de lojas. Eu conheço um senhor, chama Claudinho, lá em São Carlos. Sem brincadeira nenhuma. Ele não sabe usar o WhatsApp, mas ele vende carro todo mês. Mas alguém deve fazer com que, né, mas é o seguinte, facilitar ó, ali. ele tem lá, a loja tem um BDC que prepara o lead, aí traz o cliente e entrega para ele. Ele faz. E aí ele faz A acontecer. mágica. Ele não consegue fazer a preparação do lead, mas ele tem uma habilidade para, se o cliente sentar na frente dele, fazer o cliente comprar, que é uma coisa que eu fico abismado. Falei, cara, como é que esse cara faz brilho isso? nos olhos, né? Ele consegue, o cliente sentou na frente dele, ele começa a tratar o cliente de uma forma. Fala, cara, como é que esse cara faz isso? Não sabe usar o WhatsApp, não sabe usar a tecnologia para nada, mas ele sabe entender de gente. Dá para você ter muitos Claudinhos? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, porque ele teve que se desenvolver numa habilidade de fechamento que poucas pessoas têm. E se ele também está há muito tempo, ele já tem uma carteira de clientes hoje muito próxima, né? Sim. Mas quando você vem para São Paulo, aqui, como você comentou... Aqui em São Paulo é difícil. Aqui tem que ser digital, aqui eles têm que ter esse senso de imediato. Quando você manda um WhatsApp para qualquer pessoa hoje, você viu lá que ficou check, azulzinho? Você tá o quê? Resposta na hora. Você não vai ficar lá esperando 2 minutos. Se você esperou, você vai pensar assim, nossa, se para eu comprar um automóvel tá dessa maneira, você imagina depois que eu comprar. É assim que funciona. Aí, detalhe, você tem esse caso aí desse colega meu, que é o Claudinho. Mas tem muitos outros que acham que vai dar certo sendo assim. Não vai. E não dá certo. Não vai. No caso dele é peculiar, é muito difícil dar certo como tem dado para ele. E eu não sei até quando. Ele mesmo fala assim, eu não sei até quando. Enquanto eu estiver conseguindo vender assim, beleza. Mas, porque ele já tem seus 68, 70 anos, então ele falou, eu não vou aprender mais nada. Agora já deu, né? Ele não quer. Se a pessoa não quer, não tem com quem vai ensinar. Se a pessoa não quer aprender, não tem quem vai ensinar. Mas tem outros que acham que daria certo continuar fora da tecnologia, a vez tecnologia, alheio, né? A margem da tecnologia, eu costumo dizer. Cara, se o cara hoje, o profissional em qualquer área, se ele não tiver a tecnologia para otimizar os processos dele, ele vai ser ineficiente. Sendo ineficiente, ele vai vender menos. Se ele vender menos, talvez ele vai ter que mudar de ramo. Exatamente. Porque a tecnologia faz o cara ser mais eficiente. Traz organização, né? Para tudo, né? O processo fica muito melhor. Vilene, muito obrigado pelo seu tempo. Muito legal esse bate-papo. Eu ficaria um bom tempo aqui, mas como a gente tem um evento daqui a pouco na Bex, temos que ir. A gente tem que ir daqui a pouquinho para lá. Muito obrigado mesmo. Tá? Eu que agradeço. Uma pessoa que começou novinha no segmento automotivo. Hoje é diretora de um grande grupo de concessionárias aqui no Brasil e traz muito mais que isso, inovação, inserção, inclusão de pessoas e fazendo isso com muita excelência. Parabéns pelo seu trabalho de verdade, viu? Eu que agradeço e, na verdade, tudo isso só acontece porque junto comigo tem um time, né? Que é um time que trabalha, se doa, é apaixonado. Eu falo que eles acreditam nas minhas maluquices, né? Ajudam a materializar, constroem essa materialização. Então, assim, o que é a R-Point? Né? A R-Point é a construção
de todo um DNA, de todo um time que trabalha junto. E todos acreditam, e hoje a gente chegou numa excelência. Eu falo que todo o time está num match assim, tão grande, que é motivo de orgulho. Então, eu não posso deixar de falar da equipe, porque se tudo que a gente vive hoje está acontecendo, é porque todos nós juntos construímos e acreditamos que a gente tem muito mais além ainda a entregar. Então, assim, a Milene, ela é só a comunicadora Legal. de todo um trabalho, de todo um time que trabalha forte para que isso aconteça. Então, assim, tenho um orgulho enorme, um senso de gratidão enorme pelo todo o time, porque todo mundo sabe, né? Que nem eu falo, da onde nós iniciamos e de onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Né? E é isso que eu fico assim muito feliz de poder estar aqui dividindo com vocês a história da R-Point, a história da Milene, mas tudo que a gente vive hoje é o resultado de um trabalho em conjunto. Então, assim, eu agradeço e agradeço o meu time, e eles sabem que tem muito mais novidade vindo aí, que eles me aguardem, mas é isso, é um trabalho contínuo, mas é um trabalho feito em conjunto. A equipe é que faz com que juntos entregamos esse número, esse resultado, e estamos aqui falando. Então, eu agradeço muito. Obrigado você, obrigado mesmo, Milene. Mandinha, obrigado por ajudar aqui. Imagina, É, eu que agradeço. outra gestora também, né, que limita no setor automotivo, no mercado automotivo aí. Obrigado. Eu que agradeço a participação, a colaboração. Aprendi muito, viu, Milene? A gente está sempre aprendendo. Estou muito feliz, né, de conhecer você pessoalmente. Como eu brinquei quando a gente se encontrou aqui, eu já ouvi falar muito de você, né? Falo bastante com o Ramon dentro do grupo, né? Foi um prazer imenso e a gente vê que tem oportunidade para todo mundo. Basta querer, né? A gente consegue juntos construir. Precisamos de pessoas, né? Mas, com certeza, construímos aquilo que a gente almeja. Legal, que bom. Isso aí, muito obrigado a vocês, muito obrigado a você que está assistindo. Um abraço para todo mundo da R-Point, para as meninas aí, ó, muito bom. Felizaço aí pela concessionária que vocês construíram, estão fazendo todo o trabalho de vocês aí. Eu vou em breve conhecer. Também quero quero ir. Isso, vamos quero lá. ir lá conhecer. É isso aí. E para todos os colaboradores da R-Point, para todo mundo que está assistindo, um abraço a todos vocês. Até mais, Mobbers! Te encontro no próximo Mobcast. Um abraço, gente. Tchau.